E dois. Quer dizer, dois não, descer. Ah, quer? Melhor. Talvez fique melhor. Mudou de 6 para meia dúzia. Mudou de 6 para meia dúzia. Uma carga de prova de 2 nanoturnos colocada na origem sofre uma força de 8 vezes 10 a menos 4 newtons na direção dos Y2 com Y positivo. Letra A. Qual o campo elétrico na origem? E letra B. Que força agiria sobre uma carga de menos 4 nanoturnos colocada também na origem? Tá? Não se preocupe que uma questão dessa jamais eu vou botar na prova. Mas... Vai ser questões piores. Vamos lá. Vai ter pior. É bom treinar, né? Primeira questão, a gente tem o quê? Uma carga de prova de 2 nanoturnos colocada na origem sofre uma força de 8, 10 a menos 4, né? 8 vezes 10 a menos 4 newtons. Na direção do Y positivo, certo? Então, ali já é representada a direção da carga, da força, né? Força vetor. Aí pede, ela é colocada na origem. Então, tem aqui um eixo, tem a origem e a carga está aqui. Carga perfeita. Origem e a carga está colocada aqui. Aqui existe uma força elétrica que tem esse valor, correto? Está aqui. O que é que está pedindo? Está pedindo para a gente calcular o campo nesse ponto. O campo elétrico na origem, aonde se encontra a carga. Qual o campo nesse ponto? Tá? Obviamente que eu não tenho como usar a fórmula campo constante, módulo da carga dividido pela distância onde eu quero calcular o campo. Por que eu não posso calcular o campo por essa fórmula? Porque se a carga que eu vou usar é a carga de prova, qual é a distância da carga de prova para a origem? Zero. Não existe nenhum número dividido por zero. Então, na verdade, esse campo que nós vamos calcular gerado por essa carga na origem é ao redor da origem. Não é exatamente no ponto zero. Porque no ponto onde a carga se encontra, ela não gera campo elétrico. E isso eu expliquei na definição, né, de campo. Então, essa fórmula eu não consigo usar para calcular o campo. Se eu não consigo usar essa, só me resta a definição de campo. E qual é a definição de campo? Campo elétrico é uma força gerada por uma carga. A carga que gera uma força em uma região onde o campo atua. É exatamente o que eu entendi. Obviamente, a letra A é somente a gente fazer força 8 vezes 10 a menos 4, dividido pela carga de prova, que é 2 vezes 10 a menos 9. Esse campo vai ser um campo de 4 vezes 10 a quinta newton por segundo. Pode nada. E na prova seria Você esse risco. Isso é massa. Você esse risco. Nem meio ponto. Meio ponto. Só falei que não é. Letra B. Meio ponto seria interessante. Letra B. Deixa eu fazer a letra B que eu vou descer o seguinte comentário.
no computador, eu até mostro o que eu vou falar. Eu acho que tem, é porque eu não vou perder tempo não, mas tem. Se as provas estão tudo ali, ninguém vai roubar meu computador não, né? As provas do semestre passado. Enfim. Letra B diz o quê? Se, ou seja, que força, se não, que força a girar, a letra B eu estou querendo calcular a força. Que força a girar sobre uma carga de menos 4 nanocoulomb, quando essa carga for colocada neste mesmo ponto. Que força vai agir nesta carga quando ela for colocada neste ponto? Neste ponto, aonde eu tenho um campo que mede 4 vezes 10 a quinta. O que é que eu vou fazer? Eu vou usar a mesma forma. Só que agora eu quero calcular a força. A força vai ser a carga vezes o campo. Então a força vai ser essa carga em módulo, né? Porque força e campo são vetores. Vai ser 4 vezes 10 a menos 9, né? Vezes o campo, que é 4 vezes 10 aqui. Ou seja, a força será de 16 vezes 10 a menos 4. Aí, ó, meio ponto na prova, já tá certo. Ainda não, meio, cara. Eu coloquei na prova do semestre passado, na turma, as cargas positivas iguais, Q1 e Q2 igual a 6 nanocoulomb, estão sobre o eixo do Y. Uma em Y igual a 3 centímetros. Tirar um. Está tentando deixar ficar amarelo. Acho que não tira essa cor não. Eu acho que é a luz, já é. Cor negativo. Positivas, Q1 e Q2 igual a 6 nanocoulomb, estão no eixo do Y, uma em 3 centímetros lá em cima, a outra em menos 3 aqui embaixo. Qual é a direção e o valor do campo elétrico dessas cargas no eixo X, em X igual a 4 centímetros? Então, qual é o campo nesse ponto? Tá? Então, aí o que é que a gente tem? Aí nós vamos ter dois campos sendo gerados no ponto X igual a 4, sim? O campo que essa carga vai gerar nesse ponto, o campo que essa carga vai gerar nesse ponto. Certo? Agora eu vou usar a fórmula do campo, porque agora é o campo gerado por uma carga em um determinado ponto. Que ponto é esse? No eixo X igual a 4. Para que eu saiba o campo, o módulo, eu preciso do valor da carga que eu tenho e preciso da distância que por enquanto eu não tenho, mas que vou calcular. Que é mais uma vez o quê? Essa hipotenusa daqui. Porém, ambas as duas estão com a mesma distância. Então eu só preciso calcular uma, né? Obviamente, porque vai ser exatamente igual a outra, que é nada mais, nada menos que 5 centímetros. Porque é o famoso triângulo retângulo 3, 4, hipotenusa 5. Ah, Fábio, não sei disso não. Beleza, não precisa saber disso, só precisa saber como é que calcula a hipotenusa. Tá? Que é a raiz quadrada da soma dos quadrados catetos, ou seja, 3 ao quadrado 9, mais 4 ao quadrado 16, 9 mais 16, raiz de 25, 5 centímetros. Hipotenusa. Então eu já tenho as distâncias.
ponto. 2 campos. Concordam, discordam ou não faço a mínima ideia? O módulo do campo gerado pela carga 1 do ponto x igual a 4 é igual ao módulo da carga 2 do ponto x igual a 4? Mesma carga, mesma distância, mesmo módulo. Não é mesmo campo, é mesmo módulo. Só o valor do módulo, né? O valor do campo elétrico, sem ser direção em sentido. Então vamos lá, campo 1 é igual ao campo 2 em módulo, que é quem? 9 vezes 10 a menos. Carga 6 vezes 10 a menos 9, que está em campo, dividido pela distância 5 vezes 10 a menos 2, porque está em centímetros. Alta. Beleza? Módulo do campo 1, que é igual ao módulo do campo 2, dá quanto? 54,25. 2,16 vezes 10 elevado à quarta, sim? E aqui, ó, morreu, aqui dá menos 4 pontos subir, 4 positivo. 2,16 vezes 10 à quarta, newton por cubo. Módulo do campo. Ou seja, eu tenho no ponto, eu tenho um campo gerado de 2,16 vezes 10 à quarta, gerado pela carga 1, gerado pela carga 2, o módulo. E a direção e o sentido? Aí mesma coisa. Direção, linha que une as cargas, então está aqui na hipotenusa. Sentido, depende do sinal da carga. Carga positiva no ponto gera um campo que se afasta da carga. Se ela fosse negativa, apontava para cá, converge para cá. Certo? Então, positiva se afasta. E aí eu represento no ponto o campo 1, carga 1, no ponto o campo 2, carga 2. Beleza? Tá aí. O ponto é negativo. O ponto. A posição dela se encontra, que nada interfere. O que interfere é o sinal da caixa. Mas não teria que necessariamente saber qual é a carga do ponto 4? Por quê? Para saber se vai repelir ou não. Eu estou calculando força? O campo elétrico não é uma força? Não. O campo elétrico é um campo. Não, o vetor? Sim, mas é um Ele não tem campo. uma força específica? A força é entre cargas. O campo é uma carga que gera ao redor dela campo, que é o local onde a força atua. Né? Que foi aquilo que eu mostrei. O exemplo mais clássico, que é a força-peso. Né? A Terra puxa os corpos para ela, para perto dela, sem tocar. Por quê? Porque existe um campo que faz com que a força da Terra atue nesse corpo, sem tocar. Então, a força ela só existe porque existe campo. Porque se não existisse campo, não existiria a força elétrica, não existiria a força peso, não existiria a força gravitacional, não existiria a força magnética, né? Porque todas elas têm um campo por onde a força, entre aspas, se propaga. Força gráfica, para se propagar mais. Eu uso esse termo para a gente entender como é que é um corpo, sem tocar outro, ele sente a presença do outro, né? Ele sente uma força puxando ele. É mais ou menos assim, eu vou abrir a porta. Tem porta. Ou melhor, vai porta, né? Que ela está fora, né? Essa minha força não é uma
aquela altura. Porque se tivesse, a porta ia abrir. E manhã essa minha é muita Não força. é? Quebrando a porta 2 vezes. Eu não. Deixa de história. Foi eu não. Foi vocês lá no primeiro período. Verdade, 2 vezes que a senhora chegou na sala, a porta caiu. Sem clima da oposição. Eu estou levando o golpe da porta quebrou 2 vezes. Eu vou falar para você. Vou continuar aqui. Vamos lá. Aí o que é que nós temos? Nós temos 2 forças aplicadas a um ponto, que essas forças não estão nem X nem Y. Elas formam um ângulo, elas estão inclinadas, né, com o eixo X e obviamente com o eixo Y. Inclinada de um determinado ângulo que é o mesmo ângulo. Né? Ou seja, este ângulo é o mesmo desse, este ângulo é o mesmo desse. Né? Oposto pelo vértice, oposto pelo vértice. Este ângulo, se eu chamar de alfa, aqui é alfa também, ou seja, é alfa que é alfa. É o mesmo ângulo porque seno desse ângulo é 3 dividido por 5. Cosseno desse ângulo é 4 dividido por 5. Seno desse ângulo é 3 dividido por 5. Cosseno desse ângulo é 4 dividido por 5. Então, se a gente calcula o seno do ângulo e o cosseno do ângulo, ninguém levantou essa hipótese, mas eu vou mostrar primeiro aqui para dizer por quê. Se alguém pensou e não falou na hipótese, quem é o seno desse ângulo? Está tendo oposto 3 dividido por 5. Ou seja, 0,6. 4 dividido por 5, 0,8. 0,6 e 0,8 não é o seno e nem é o cosseno de 45. Por que eu estou falando 45? Porque possa ser que alguém tenha pensado que pelo fato desses 2 vetores terem o mesmo módulo e estarem inclinados de um mesmo ângulo com o eixo X, esse ângulo seria 45. Não é. E a certeza que não é quando a gente calcula o seno e cosseno. Agora, mas eu não sei o seno de 45. A calculadora sabe. A gente não precisa saber não. A gente precisa saber a calculadora. E aproximadamente é 0,71. Então, não é 6 nem é 7. Nem é 6 nem é 8, é 7. É 0,71, não sei quanto, porque é raiz de 2 sobre 2, né? Então dá um número irracional, né? Dá um número finito. Enfim, não é 90 graus. Para que eu já desse a resposta, né, em X e Y, né? Eu poderia dar se aqui fosse 90. Mas como é que eu sei se precisar calcular? Só seria 45. Alguém pensou? Pudesse ser 45? Não, né? Não. Eu ia ser. Enfim, só seria 45 se esse triângulo retângulo, além de ser retângulo, ele fosse isósceles. O que é um triângulo isósceles? Um triângulo que tem 2 lados iguais. Ou seja, este cateto seria igual a esse. Aí sim. Porque se os catetos de um triângulo retângulo são iguais, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, aqui é 45 e aqui é 45. Não tem como ser o outro. Tá? Não tem como ser o outro. Se eles forem iguais, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 20, 20, 80, 80. Retângulo e isósceles, os ângulos que não é o reto, né, são 45 graus. Certeza absoluta, isso é relação métrica do triângulo retângulo que demonstra isso aí. Né? E aí, se vocês quiserem ver, demonstra que ele adora fazer isso. Existe algum outro caso? Matemática é coisa. Existe algum outro caso que o valor do triângulo seria um ângulo específico?
Não. Específico é só isso, porque é um. Eu não sei como é que chama, teorema, sei lá, que está na área da matemática, que diz assim: que quando a gente tem lados iguais em um triângulo, a gente vai ter ângulos iguais. Quando a gente tem lados diferentes, aí a gente não terá ângulos iguais, mas a gente não sabe que ângulos são esses. São os postulados da sequência do triângulo. Enfim, e aí tem vários, né? Tem vários postulados lá. Eu acho massa também você tem. Acho incrível. Porque define toda a trigonometria, né? E na verdade, na matemática, o assunto que eu mais gosto é trigonometria. Para mim, é o assunto mais top de matemática é trigonometria. Mas esse eu acho que é geometria euclidiana, não precisa. Essa era a arte de gráficos. Eu não sei gráfico não. Sei não, eu vejo meu filho estudando, faço O pessoal só. já vocês chegam lá. Você vê que esse cara é Então a gente tem sempre e cosseno. Aí a gente sabe que precisa decompor, correto? Tá só no começo, Mais uma vez, mais com S e depois mais com I, né? Mais uma vez com I. O que é que a gente tem? Para decompor, deixa eu puxar esse mocinho para cá. Para decompor esse vetor, eu posso dizer que o campo de 2x é igual ao campo de 1x? Sim. Porque é o mesmo modo e é o mesmo ângulo. Significa que só precisa decompor um vetor. Eu vou dizer que E1x é igual a E2x. E vai ser igual a quem? E vai ser igual a vou botar assim E2 vezes seno ou cosseno de alfa? Aqui. O ângulo está sendo formado com x. Cosseno do ângulo. Y, 2y, que é 2 e 1. Quando eu puxo para y, é esse cateto daqui, ó. Y é esse cateto. Esse cateto é o oposto ao ângulo. Porque alfa não está aqui. Então, sem o ângulo, seno o ângulo. A senhora vai liberar cartolina na prova? Eu vou liberar para trazer cartolina, não tem problema não. Física eu nunca vi não, viu aluno fazer cálculo na cartolina não. Circuito eu já vi, circuito digitais. Mas física não. Mas, tudo bem. Porque circuito a gente vai desenhar. E aí os desenhos vão mostrar, né? A gente vai construir tabelas verdades, né? Aí tabelas verdades. Mas vamos lá. Hoje, um pouquinho, quando ele trouxe que eu chego. Vamos lá. Quanto é que dá aqui? Oi? Você se vira para entender os livros. 2,16 vezes 2,16 ponto 8. Então aqui vai dar 1,73 vezes 10 a 4. E aqui eu vou ter
Subtrai. Subtrai. Eu vou subtrair esse número desse número. Já era, né? Um anula o outro. Ou seja, eu só fico com dois vetores no eixo do Y. Do X. Eu vou ficar com campo 1x e campo 2x. Na verdade, o 2 é 5 mas tá bem. Campo resultado. Dois vetores na mesma direção pelo sentido. Só. Então eu vou somar 1,73 mais 1,73, ou 2 vezes isso, né? Logo, meu campo resultante vai ser 3, 4 vezes 10 a quarta na direção positivo e o dos pontos. Feito a letra A. Vai fazer nada. Feita a letra A. Qual a direção e o valor do campo elétrico dessas cargas no eixo do X igual a 4 centímetros? Direção e valor. Porque não tem sentido, né? Mas também eu aprendi a explicar. Do mesmo jeito como a gente vê. Positivo. Sim. Beleza. Aí na letra B, qual a força exercida por esse campo sobre uma carga de 2 nanocoulomb colocada no eixo do X nesse ponto? Se eu pegar uma carga de 2 nanocoulomb e colocar nesse ponto onde tem esse campo, qual é o valor da força? Aí eu vou fazer o quê? Hã? Que forma? Letra B. Qual a força que vai acontecer, que vai ser aplicada nessa carga, se colocada em X igual a 4 centímetros? Já pelo bloco faz igual a letra A e B. Ou melhor, a letra B, né, que pediu a força. Ou seja, a força é o campo vezes a carga. A gente acabou de calcular o campo, deu conta ali? 3,46 vezes 10 vezes 10 a 4 vezes a carga. 2 vezes 10 a menos 9. Então, essa força será 6,92. 6 vezes 10 a menos 5 newtons. Na mesma direção do campo, tá? Carga positiva, na mesma direção do campo. Aí, mas nem contar. Ok? Beleza? Bem mais prática que a primeira de número. Essa aí tá bem mais fácil e rápido do que a primeira, que ela foi mais devagar. Foi mais extensa, né? É porque uma complementa a outra. Traz tudo ali. Aí por que aquilo ali já resolve isso aqui? Você facilitou as coisas. Uma carga cruciforme de 4 ou 5. Uma carga cruciforme de 1 igual a 5 microcoulombs está localizada em X igual a menos 3 centímetros. E outra de menos 8 está em X igual a 4